Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas de vida após morte. Vamos inaugurar aqui a próxima pergunta, que deve ser a 13ª alguma coisa. Então, se você não é inscrito no canal, faça essa gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as próximas recomendações desse tema, que é por demais interessante, fustigante, para que você possa também se sentir interessado, interessada a buscar, a compreender e até mesmo compartilhar de questões. Então, qual é a próxima questão que se avizinha e se apresenta para nós? Vamos lá. Então, se nós já vimos dizendo sobre a existência de subplanos, de planos, já vimos dizendo que não há inferno, que o inferno é construído por nós mesmos, então, quais seriam as condições, separadamente, no plano astral ou no Kama Loka, de um homem muito mau, tá? De um homem muito mau, de um homem comum e de um homem que tivesse adquirido alguns interesses racionais. Então vamos lá. Sem ser aqui sem ter a pretensão de ser aqui alguém que possa estabelecer isso como verdade, não é essa a minha pretensão, porque ninguém pode, em que pese muita gente afirmar que pode, ninguém pode dizer que é assim que acontece. Porém, o que nós estamos fazendo aqui é desconstruir o que até então existe, dizendo que não é assim. Tá? Então, sem essa pretensão aqui, toda e qualquer falha que eventualmente possa vir a existir nesse vídeo é de responsabilidade minha e exclusiva e não de responsabilidade e espiritualidade. Pois bem, então, fato é que as condições de vida no pós-morte, elas são quase infinitas em suas variedades e variáveis. Porque nós estamos falando de vibração, nós estamos falando, você pode imaginar, você tem lá uma estação de rádio 100.1, se você muda um pouquinho o dial do rádio, por exemplo, para 100.1 ponto alguma coisa, já há uma estática, já há ali, já não existe mais aquela sintonia fina, aquela potência que era como é na 100.1. Então, cada pequena mudança de grau dessa de vibração, você pode imaginar que isso já vai causar uma grande mudança vibratória no plano astral. Então, todo homem comum que tenha permitido a sua reorganização da matéria astral, em razão do elemental do desejo, pelo aquele desespero que o elemental tem de achar que vai morrer e a consciência ainda, nossa, não está treinada a permitir que haja a desintegração do corpo astral, fará com que haja essa reorganização e, como dito para nós, essa reorganização vai fazer de fora para dentro, né? Sendo que na periferia vai ter, então, a matéria mais densa e no centro a matéria mais refinada. E nós só vamos conseguir experimentar a matéria refinada quando toda a matéria de fora, a matéria mais densa da periferia, seja gasta. E o que é gastar a matéria da periferia? Gastar a matéria da periferia nada mais é no plano astral do que a força daquele desejo, ela seja eliminada. Então você imagina, é como se fosse uma crise de abstinência que você tem. Se você para de comer açúcar, para de comer um chocolate, no início aquilo vai ficar muito vivo. Com o passar do tempo aquilo vai perdendo força. Então essa é a mesma ideia que funciona no plano emocional. Então, naturalmente, uma pessoa também muito comum, que não tenha desenvolvido muitos hábitos lascivos, ela vai ter mais matéria do sexto subplano do que do sétimo subplano. Então, essa matéria mais densa do sétimo subplano, que tem a capacidade no plano astral de gerar verdadeiras aberrações, ela vai se dissipar rapidamente e ele vai ficar ali no sexto subplano convivendo com os interesses que ele tinha mais próximo da Terra. Ou seja, o sexto subplano vai ser muito semelhante à Terra e a pessoa vai achar que está vivendo na Terra ainda, vendo portas e etc e tal, e até mesmo tendo necessidade de abrir portas. Contudo, se for uma pessoa, um ébrio, né, uma pessoa que faz uso contínuo e constante de álcool, que não é uma crítica, é só uma informação, e até mesmo um dependente químico, ou até mesmo uma pessoa sensual, o que é isso? Uma pessoa que durante a sua vida física, ela foi presa pela luxúria, né, pelos excessos sensuais do corpo, em que fez com que ela sobrepujasse, por exemplo, a razão e os seus próprios sentimentos.
em detrimento dessa forte desejo do que o corpo físico tem de satisfazer essa lascívia, e também perdeu a decência e perdeu até mesmo as conexões de afeto familiar. Então, ele vai se encontrar depois da morte em uma dessas subdivisões e provavelmente de maior densidade, porque e vai viver uma grande aflição. Por quê? Porque se ela experimentou aqui no plano físico toda sorte de excessos, e aqui eu estou falando do ébrio e da sensualidade, para viver toda a sorte desses excessos, eu precisava dessa interface biológica, eu precisava do corpo físico. A partir do momento em que eu perco o corpo físico, mas os meus pensamentos e os meus desejos permanecem ainda mais intensificados, eu percebo que eu não tenho como satisfazer como eu satisfazia a esses meus desejos, justamente porque eu não tenho mais o equipamento para tanto. Então você imagina o desespero e a aflição que deve ser, o que seria para mim e para você, se você tivesse forte apego a determinadas questões aqui da Terra e percebesse que a única forma de se manifestar ou de satisfazer esse desejo fosse com esse corpo físico e você não tem mais. Então isso gera uma grande vibração, porque uma grande vibração negativa e aflição e temor, porque você não vai conseguir mais gratificar esse seu desejo, justamente por ausência do corpo físico. Então, a pessoa achando-se no mundo astral sem o corpo físico para adormecer, digamos assim, e retardar essas vibrações do desejo, porque o nosso corpo físico, muitas vezes nós temos desejo e em razão da necessidade dele de descanso, a gente não satisfaz esses desejos, por preguiça, mas quando vem o desejo, essas vibrações do desejo, quando nós perdemos o corpo físico, naturalmente a pessoa vai sentir, essa consciência vai sentir os apetites, ela vai sentir a gana de satisfação e de gratificação desse desejo, ela vai sentir a força, mas não vai conseguir responder a ela justamente por faltar o equipamento. Então aí você pode imaginar que a vida é um verdadeiro inferno, né? O único inferno que existe. Só que, como dito, esse é um resultado perfeitamente natural e correspondente da lei de causa e efeito, que aqui a gente chama da lei do karma, que a pessoa está realmente colhendo aquilo que ela plantou. Então não tem aqui ninguém julgando, punindo ela, né? Nesse contexto, na verdade, é meramente uma colheita das suas próprias ações, por ignorância, ou seja, por total desconhecimento, ou por um dolo, uma intenção mesmo, né? Ou seja, em outras palavras, o pecador é o próprio carrasco de si. Se nós formos ver, por exemplo, o exemplo de um assassino, a literatura nos aponta que o assassino no cama louca, ou seja, no plano astral, ele vai reviver as cenas do assassinato praticado centenas, milhares de vezes, subsequentemente em várias vezes, e ele vai passar isso na mente dele, não só o assassinato em si, mas como também a fuga, como também eventual captura, como eventual sofrimento e até mesmo em algumas circunstâncias, até mesmo seu próprio assassinato durante esses eventos. Então ele vai reviver isso, repassar não só os pensamentos, as visões, como também os sentimentos centenas de vezes, e isso você já pode imaginar que é um verdadeiro inferno. Então, o assassino, naturalmente, ao repetir isso, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento a respeito do crime que ele produziu, ele vai produzir algo semelhante a uma assombração que vai dar a ele um terror, né? Sabe? Porque vai entrar num looping ali de girar em torno desse mesmo evento sucessivamente, que a pessoa acaba, digamos assim, tendo essa sensação de enlouquecimento. Mas veja, nenhuma dessas condições ela é punitiva e eterna, né? Elas são nada mais, nada menos, como dito, uma inevitável consequência das próprias escolhas, das próprias ações, das próprias plantações de emoções que foram feitas durante a vida. É claro que, aí, como dito, com o transcurso do tempo, é natural que a força desse desejo ela vai se minando, justamente porque ela não tem a possibilidade de ser
gratificada, não tem a possibilidade de ser respondida, então todo desejo que não tem como ser satisfeito com o passar do tempo, ainda que demore muito, ele acaba se diminuindo. Então, e como no mundo do plano astral não existe, a única forma de experimentar as coisas é pelas sensações, não tem tempo, não tem relógio para medir. Então você pode imaginar, se você experimenta as coisas pelas sensações, um dia pode parecer 1000 anos. Às vezes você tem aí, até que fala assim, quando você está muito tenso, você está muito... aconteceu um impacto tão forte na sua vida por qualquer motivo, parece que o tempo perde a noção de tempo e parece que o tempo não passa. E você está ali vivendo aquilo tudo na intensidade, e você olha o relógio, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e não passa. Em outros dias, simplesmente, a coisa passa. Então, acaba que ficando dessa grande forma. Já um homem inexpressivo, o que é esse homem inexpressivo aqui? Aqui a gente está dizendo aquela pessoa que não é uma pessoa boa, uma pessoa que faz as coisas tudo mediana, mas que as únicas preocupações delas são com as questões sociais, de trabalho, as questões de entretenimento, as questões digamos assim, mexerico, zombaria, o que a grande maioria de nós somos, né? Se preocupamos com esses assuntos mais medianos e medíocres, ordinários e comuns no que se refere a trabalhar, faço aqui minhas coisas, não atrapalho ninguém, sou bonzinho, etc e tal, mas não desenvolve uma capacidade. Essas pessoas no plano astral, elas vão achar o plano astral normalmente um grande tédio. Por quê? Porque no plano astral não tem os compromissos que no mundo físico tem, ou seja, ela não tem o compromisso de trabalhar, ela não tem o compromisso de ter que receber os amigos, sentar com os amigos, essas coisas todas, bater papo com os amigos, eles não têm esses, no plano astral não existe esses compromissos, então tudo isso se torna um grande tédio para esse tipo de pessoas, porque elas não sabem como agir. Agora, para a grande maioria das pessoas também, o estado pós-morte pode ser um estado de muita felicidade. Por quê? Porque como o corpo astral ele não sente frio nem fome e também não tem as limitações, a partir do momento em que a pessoa, por exemplo, ela desperta para isso, você pode se vestir da forma que você quiser, da forma que você se vê representado, você pode plasmar a sua vestimenta, até mesmo a sua aparência. É claro que nós, quando vamos para o plano astral, a gente tende a representar a última reencarnação, porque é aquilo que está mais magnetizado, então nós vamos apresentando essa aparência dessa vida aqui, porém isso não é, em absoluto, uma realidade fechada. Você pode se manifestar e plasmar maleavelmente a forma que bem entender, a vestimenta que bem entender, e pela primeira vez na nossa existência, digamos assim, nós não vamos precisar estar no mundo vencendo pelo suor na nossa face, porque como não tem sede, não tem fome, não tem dinheiro para ser trabalhado, não tem conta para ser paga, a gente pode simplesmente existir ali e se manifestar. E para aquele outro grupo de pessoas que tiveram gostos e propósitos refinados, elevados, o plano astral ele se torna uma maravilha, porque se você tem inclinações à artes, à beleza, à natureza, você simplesmente pode visitar todos os rincões do planeta com um único pensamento e você vai estar lá e poder apreciar toda a sorte de beleza. E se você ainda tiver um desenvolvimento maior e quiser realmente não se preocupar só com as questões da existência física, no plano astral se abre ainda grandes possibilidades de estudo, grandes possibilidades de novos conhecimentos, e aí você se torna ainda, capaz de desenvolver no plano astral muito mais coisas boas e que muito mais coisas de auxílio muito maior a outros grupos de pessoas. Você pode ser um palestrante, um professor, um orador desse tema da espiritualidade no plano astral e desenvolver muito mais coisas do que fez nos seus 90, 100 anos que eventualmente você tenha ficado em vida. Então, é isso. No plano astral se abrem muitas e novas possibilidades para nós e que a gente possa ter esse correto discernimento. E você compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. E vamos até o próximo. Tchau, tchau.